Olá, boa tarde. A ação social é uma das expressões das comunidades católicas. A forma como se deve concretizar essa dimensão na Igreja estará em análise por Manuela Silva, convidada deste programa com quem conversaremos daqui a pouco. Para já, veja algumas notícias da atualidade religiosa. São muitos os gestos que surpreendem no Papa Francisco, imagens que marcam já este pontificado nos poucos dias da sua história. Logo quando é anunciado como Papa e aparece perante os fiéis na Praça de São Pedro, Francisco começa por dar alguns sinais de que o seu comportamento não será igual ao de outros chefes da Igreja Católica. Não usou a capa vermelha apresentando-se simplesmente de branco. Quis ter ao seu lado o cardeal vigário de Roma na varanda, algo inédito, e não falou formalmente em latim. Continua a usar os sapatos pretos que trouxe de casa, não adotou o calçado vermelho habitual e disponível no seu tamanho. Continua a utilizar a cruz simples de metal que usava ainda antes de ser bispo e recusou a cruz de ouro e pedras preciosas. Depois de ter saudado o povo na varanda da Basílica de São Pedro, já como Papa Francisco recusou sair no carro oficial, seguindo para Santa Marta junto com os outros cardeais em autocarro. No regresso ao Vaticano, depois da sua primeira iniciativa como Papa, quis fazer uma paragem no caminho. Foi à casa do clero onde esteve hospedado para ir buscar as suas malas e pagar a conta. Tal como já tinha sido feito quando foi ordenado cardeal por João Paulo II, Francisco voltou novamente a pedir aos fiéis argentinos que se não deslocassem a Roma para a inauguração do pontificado. Sugeriu antes que o dinheiro das viagens fosse canalizado para os pobres, em gestos de solidariedade e caridade. No encontro com todos os cardeais mostrou-se muito afetuoso e descontraído. Os cardeais alinhavam-se em fila para o cumprimentar, mas no caso dos cardeais da China e do Vietnã foi o Papa que lhes beijou os anéis, em sinal de respeito pelo sofrimento dos católicos naqueles países. Abraçou também alguns cardeais e cumprimentou a maioria com 2 beijos. Também no encontro com os jornalistas, Francisco mostrou bastante à vontade e, no final, surpreendeu novamente ao terminar o encontro apenas com uma bênção de coração, reconhecendo que muitos não pertencem à Igreja Católica e outros não são crentes, querendo por isso respeitar a consciência pessoal de cada um. No domingo, antes de recitar pela primeira vez a oração do Ângelus, o Papa Francisco rezou a missa na Igreja de Santa Ana, no Vaticano. No final, e ainda paramentado, o Papa saudou os fiéis que iam saindo um a um. Também na escolha do anel do pescador, Francisco rompeu com a tradição. Terá uma representação de São Pedro com as chaves e é feito em prata dourada e não em ouro como era até agora habitual. Quanto ao brasão, o seu símbolo oficial durante todo o pontificado, o Papa Francisco fez também uma escolha simples. Mantém os traços essenciais do seu brasão episcopal, bem como o lema em latim que se pode traduzir como "Teve misericórdia de mim e escolheu-me". No centro, sobre o fundo azul, encontra-se em destaque o símbolo composto pelas letras IHS, por cima de um sol radioso. Do H sai uma cruz e por baixo encontram-se 3 pregos, alusivos aos usados para crucificar Jesus. IHS é um monograma da palavra Cristo e é um símbolo associado aos jesuítas, ordem da qual provém o Papa Francisco. Reformar a Igreja, perdão e atenção aos pobres, temas que o Papa lançou para o seu pontificado e que fazem crescer as expectativas para as decisões que venha a tomar. Ele quererá, pois, tornar a Igreja ainda mais missionária. Para ser Igreja tem que ser a Igreja missionária de Jesus Cristo. E seguramente que o São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, São Francisco Sales, São Francisco Borges, etc., estarão na sua retaguarda a interceder por ele junto de Deus para que seja o Papa que a Igreja precisa para bem de todo o mundo. Penso que terá um pensamento social para fazer face a este modelo económico que está esgotado, que é o do capitalismo financeiro especulativo, virtual e bolsístico,
que cria esta situação de injustiça e de pobreza que todos estamos a viver. Sobretudo por vir de onde vem, da Argentina, portanto da América Latina, e representar o que todos nós temos estado a acentuar, e é óbvio que esta deseuropeização da Igreja, e concretamente a prevalência do Hemisfério Sul e da Igreja Argentina e daquela zona de Buenos Aires, da província eclesiástica de Buenos Aires, aquele que presidia até agora, e que tem sido muito inovadora na pastoral, na ligação com a religiosidade popular, até com este ambiente de novos movimentos religiosos. Ele tem sido muito perspicaz pastoralmente nisso. É uma iniciativa que leva a oração para qualquer lugar e para todos os momentos do dia. Durante a Semana Santa, Teresa Salgueiro é a voz do Passo a Rezar. A iniciativa tem como objetivo ajudar os portugueses a preparar e viver a Páscoa na semana mais importante do ano para os católicos, fazendo ao mesmo tempo uso das novas tecnologias e levando a oração aos ritmos e lugares do dia-a-dia. Tivemos a sorte do professor José Matoso ter acedido ao nosso pedido de escrever os textos, as meditações, e estas meditações vão ser lidas pela Teresa Salgueiro e os textos bíblicos vão ser lidos pelo cantor Luís Represas. Para além das meditações propostas pelo professor José Matoso, as vozes e as músicas ajudam a criar o ambiente para viver a Páscoa de um modo especial. Para Teresa Salgueiro, participar nesta iniciativa é algo muito importante. Penso que este é também um período importante. Eu sou cristã e penso que estamos a viver momentos muito complicados e que esta época da Páscoa é uma época de reflexão e de rejuvenescimento, né, de uma esperança continuada, e achei muito interessante o convite, não estava à espera. Para a ex-vocalista dos Madre Deus, refletir e abrir o horizonte aos outros são alguns dos passos para ultrapassar os tempos conturbados que se vivem. A mensagem de Cristo é por isso essencial. Para mim a mensagem de Cristo é central e penso que é a resposta precisamente para a aproximação que é necessária entre todas as culturas, entre todas as pessoas, para que possamos lutar por ter uma vida mais digna, porque penso que estamos a viver um período de grande indignidade. O projeto dos jesuítas, que pôs muitos portugueses a rezar utilizando a internet, celebrou em 2013 3 anos de existência e já tem milhares de seguidores, número que continua a aumentar. Já tinha uma média, que a gente faz uma média aproximada daquilo que é possível fazer, de 9 mil downloads diários, e este terceiro aniversário passamos para os 10 mil. O projeto Passa a Rezar é uma iniciativa do Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, uma obra da Companhia de Jesus que se dedica à promoção da oração pessoal, oferecendo diariamente orações de 10 a 12 minutos em formato digital. Renúncia é uma palavra que percorre os 40 dias de preparação para a Páscoa. O cônego António Rego explica a espiritualidade da Quaresma pelo significado de uma atitude cultivada durante este tempo. Não me lembro, mas sei que no batismo 3 vezes por mim disseram os meus padrinhos: renuncio, isto é, por aí não vou, não me interessa esse caminho, não tem futuro, tenho mais que fazer, prefiro outra rota, outro horizonte, outra terra prometida. E logo a seguir disseram com os meus pais, por mim, o único caminho que queriam, isto é, o caminho do Senhor, que eu seguiria até à morte, até à vida eterna. Tu, meu Senhor, o único que reconheço como Senhor, diante de quem me prostro e que sei não me ilude com as suas promessas. É verdade, voltei atrás, duvidei, afastei-me desse caminho por cegueira.
mas entendo nos momentos de verdade o que é o sim e o não da minha vida. Há enganos nesta terra, muitos GPS que nos levam por caminhos errados, por vezes a abismos de destruição. Mas cada vez entendo melhor que a escolha de um caminho, do teu caminho, verdade e vida, supõe a renúncia a muitos outros caminhos. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos e não deixes que andemos perdidos pelos nossos atalhos. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt, o portal de informação da Igreja Católica em Portugal. Agora, a análise à problemática da ação social da Igreja. Um tema que faz parte da doutrina social da Igreja, com quem conversaremos com o professor Manuel Silva. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde temos feito uma série de apresentações sobre temas da doutrina social da Igreja, precisamente para a divulgar. É esse o objetivo. E agora, esta temática da ação social da Igreja. A Igreja terá de incluir esta ação, este setor social, esta atenção aos outros, por aquilo que constitui a sua própria identidade? Bento XVI, na carta encíclica Deus Caritas Est, diz isso mesmo, diz que a caridade cristã pertence à própria essência da Igreja. E isto está em linha com o pensamento social expresso em outros documentos, quando se diz que na Igreja não se podem separar 3 vetores muito importantes. O anúncio da palavra, portanto, a dimensão profética, a celebração, portanto, mistério, e a própria caridade. E, portanto, há aqui um elemento que nos leva a dizer que esta ação caritativa da Igreja, ou ação social da Igreja, é um elemento que não pode ser separado da ação da Igreja como um todo. Tem bons princípios, existem bons princípios acerca dessa ação social? Depois o exercício nem sempre lhe corresponde? Começando pelos princípios e pelos fundamentos. Eu penso que os cristãos estão conscientes de que, à luz do Evangelho, lhes compete um serviço fraterno, um serviço de criação de condições que vão ao encontro do próximo e que permita socorrer o próximo nas suas necessidades. É uma tradição que nós vemos concretizada ao longo da história do cristianismo. Realmente, a Igreja, os cristãos, sempre estiveram presentes diante das grandes necessidades da ação social. Nas terras mais longínquas, muitas vezes, mas também nos serviços de proximidade. Grande parte das instituições religiosas, das congregações religiosas, nasceram desta preocupação de dar resposta aos problemas dos mais carenciados. O que talvez seja novo, ou pelo menos com maior novidade, é a ênfase que hoje é posta na necessidade da organização de uma pastoral social e caritativa que seja expressão visível da fé. Isto é uma dimensão, eu diria, mais recente e também mais interpeladora, porque vai associar a própria evangelização a este testemunho visível da caridade, que já não é só no plano individual, mas é também no plano da organização das melhores respostas para ir ao encontro desta
destas necessidades, destas carências, que vão sendo novas, que se vão transformando. Por exemplo, houve a altura em que a Igreja se voltava muito para os problemas da organização da saúde, inclusive tendo instituições próprias, hospitais, etc. Hoje, essas funções foram assumidas pelo Estado, e ainda bem, e a Igreja tem à sua frente outro tipo de problemas e tem que procurar outras respostas. Acredito que, em qualquer caso, existam sempre um conjunto de princípios pelos quais a Igreja desenvolve essa ação social e caritativa. Sem dúvida, existem esses princípios, e eles foram recentemente recordados numa mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa. Esses princípios, alguns já os mencionámos aqui ao longo destes programas: a dignidade original da pessoa humana como valor universal, os bens da criação que são destinados a todos os seres humanos e portanto, há que administrá-los bem e pô-los ao serviço de quem mais precisa, mas também a Igreja tem consciência de que ao organizar a caridade não pode dissociar essa organização da sua vida intra-eclesial, no sentido da celebração e no sentido do anúncio da palavra. Agora, poder-me-á perguntar, mas como é que isso se realiza? Se tomarmos o exemplo da sociedade portuguesa, vemos que existem instituições multiformes em que a ação social caritativa se realiza, mas com um destaque muito particular para os chamados centros paroquiais. Centros paroquiais que muitas vezes, quase sempre, são polivalentes e tentam responder às necessidades das comunidades. Onde, a meu ver, há um déficit é que muitas vezes esses centros paroquiais funcionam completamente desligados da vida da comunidade cristã. E portanto... São empresas? Acabam por se transformar em empresas, acabam por muitas vezes adotar comportamentos em tudo semelhantes a de empreendimentos similares não cristãos, e assim perdem, de facto, uma dimensão que deveriam ter, de ser uma dimensão profética, uma dimensão de anúncio. E em todas as direções, quer na maneira de se relacionar com os utentes, quer na maneira de se relacionar com os próprios trabalhadores, muitas vezes nesses centros. Não cumprindo assim, se calhar, um dos objetivos essenciais da ação social e caritativa, que é a humanização desses próprios serviços? Ora, exatamente, a humanização das estruturas socioeconómicas, porque esses centros, quem diz os centros, diz outras entidades também sociocaritativas, podem funcionar e devem funcionar como algo de exemplaridade relativamente ao funcionamento das estruturas. Porque aí também é uma ocasião de testemunho evangélico. Podem ser consideradas empresas, mas empresas que realmente respeitem a dignidade das pessoas, que apliquem critérios de justiça, que tenham um comportamento ambiental irrepreensível, por exemplo, e que deem visibilidade a essa dimensão como fazendo parte da sua própria vocação, o que muitas vezes não acontece. E de que forma é que os projetos de ação social devem fazer parte de processos de desenvolvimento local ou nacional, não agindo apenas, na ajuda que é necessário prestar a quem precisa, mas promovendo pessoas e situações? Esse é um dos princípios que está nesta recomendação da Conferência Episcopal, é de que na sua ação social a Igreja tem que ir para além das respostas imediatas. Naturalmente que essa resposta imediata é importante. Há um princípio, digamos, de proximidade, e até há uma expressão muito bonita dizendo que os cristãos e as suas instituições devem assumir um coração que vê. Um coração que vê. E às vezes é o primeiro
ponto para se chegar às pessoas é ir ao encontro, antevendo as suas necessidades. Mas também procurando radicalidade nas respostas. E quando se diz radicalidade das respostas, é saber ir para além daquilo que são as causas aparentes e procurar ir às raízes dos problemas e agindo também sobre essas raízes. E eu muitas vezes encontro na observação que faço da realidade que mesmo em centros, em instituições que funcionam bem relativamente aos seus utentes, mas que vão descurando esta dimensão de procurar perceber porque é que os utentes são utentes e não procuram respostas alternativas. De alguma maneira dispensando-se de uma ação mais a um nível político, onde se poderão tomar decisões que poderão ter impacto maior, naturalmente. Portanto, há um princípio de radicalidade. E há um princípio também de gradualidade, que é, no fundo, um princípio de bom senso, que é o saber adaptar os recursos que se tem, ou os recursos potenciais que se podem ir procurar, à satisfação das necessidades. Por fazer, e enfim, como desafio de todos os dias, está sempre essa integração cada vez mais plena das várias dimensões da ação da Igreja, que há pouco a professora Manuela Silva referiu, o anúncio, a celebração e a caridade. É um desafio todos os dias? Esse é um desafio todos os dias e é um desafio para a consciência de cada um, porque aí temos sempre caminho a fazer na nossa própria vida e na nossa própria espiritualidade. Esperemos que ele seja perseguido por cada um. Muito obrigado, professora Manuela Silva, por ter estado neste programa. Obrigada eu, é o último dos programas e também cumprimento os telespectadores e espero que tenha contribuído para a curiosidade relativamente à leitura dos documentos, que isso seria o mais importante. Por certo que sim. Muito obrigado por este contributo, um espaço onde divulgamos temáticas da doutrina social da Igreja. Já amanhã estamos de volta com outros temas da atualidade religiosa. Desejo-me um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.